A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 9, do versículo 7 ao 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Queria ver Jesus e presenciar um de seus milagres. A gente ouviu isso no Evangelho de hoje, quando nós celebramos dois santos médicos e irmãos, São Cosme e São Damião, que provavelmente eram médicos, cuidavam com amor dos pobres, doentes, e não cobravam nada. Pediu apenas para lhes falar um instante sobre a pessoa de Jesus e do Evangelho. Olha que coisa interessante. Enquanto o tetrarca Herodes, que era filho de Herodes o Grande, aquele que havia mandado matar as crianças quando Jesus nasceu, todo mundo está se lembrando, não é isso? O menino Jesus, quando nasceu, os magos vieram falar com esse Herodes o Grande, e Herodes mandou matar as crianças porque os reis magos não voltaram para dizer onde ele se encontrava. Então, de 0 a 2 anos, todas as crianças foram mortas naquela época. Nós celebramos o martírio desses infantis, dessas crianças. E aquele, porém, era rei, e esta justamente é a questão do filho desse Herodes Grandes, que se chama tetrarca, que quer dizer da 4ª geração, podemos dizer assim, ou então um grande domínio, um reinado que foi repartido em 4 partes. E esse Herodes tomou conta de uma parte. De qualquer maneira, ele queria ver quem era Cristo e não sabia o que pensar. Agora, a gente comparando com os dois santos médicos gêmeos daquela época, do 4º século do cristianismo, eles viveram depois de 400 anos de Cristo. Eles tinham outra atitude. Eles viam Jesus nos pobres, nos doentes, e falava sobre Jesus a eles, curava. E porque eles faziam esse trabalho naquela época, eles foram perseguidos e decapitados. Porque a verdade de Cristo sempre interroga os senhores do mundo, aquelas pessoas que querem ser donos do mundo. Não sei se todo mundo está percebendo o que esse Herodes disse aqui no Evangelho de hoje. Porque quando ele queria saber quem era Jesus, os outros respondiam que talvez fosse João Batista, não é? Que tinha ressuscitado, talvez fosse um profeta
O próprio Elias, que tinha voltado, o povo ficava muito esperando a volta do profeta Elias. Mas Herodes, ele pensou alto. Ele disse assim: João Batista eu mandei degolar. Olha que coisa, um tirano, um assassino, não é? Era um rei que usava do seu poderio, do seu comando. Em vez de ele estar trabalhando pelo bem, não é, do povo na sua época, ele estava preocupado em manter o poder. Não queria sair do palácio, nem perder o ouro, nem a riqueza, nem o prestígio, nem os galardões e aquele sabor, não é, de ter os empregados a seu serviço, milhares de empregados. Portanto, aqui a gente pode fazer uma reflexão para os dias de hoje, não é? Os poderosos deste mundo, que também usam das mesmas artimanhas, usam das armas. A gente vê a toda hora ameaças, um país maior dominando um país menor, destruindo, matando, usando armas perigosíssimas, destruidoras, assassinas. Inclusive, a gente está no alerta. A qualquer momento pode apertar um botão, não é? E explodir o que eles construíram como arma atômica, que vai ser a desgraça do mundo, a destruição do planeta. Meus irmãos, a gente lê o Evangelho e pensa que foi uma coisa que ficou lá naquele tempo, não é isso? Mas não, continua hoje. Agora, por que tudo isso? Porque ele está se preocupando com Jesus, um simples missionário, porque Jesus foi criando fama no meio do povo. Jesus era um defensor da verdade e da retidão, do mesmo jeito que pregava João Batista. Então ele queria ver Jesus, não porque ele queria assumir os mesmos testemunhos de Jesus, mas é porque ele estava curioso. Certamente, ele não queria se tornar discípulo de Jesus. Ele queria ver espetáculos, como o da filha da sua Herodíades, que dançou e agradou. Jesus não lhe dará sequer uma palavra. Herodes, com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo e caçoou dele. A gente encontra isso no Evangelho. No entanto, meus irmãos, a boa nova do reino continua provocando transformação na sociedade ao mexer com as consciências. Isso é que é importante. Aí a gente agora pergunta para cada um que está ouvindo: qual é a nossa resposta nesse momento atual aos apelos do Evangelho? Qual seria? Nós estamos aí, prestes a decidir, a escolher os nossos representantes, que vão reger, que vão administrar, que vão legislar. Então, será que nós não poderíamos agora, nesse tempo, ter uma atitude evangélica, escolher de fato pessoas, não por sua paixão pessoal, por seu interesse de um favor, mas porque nós estamos interessados, de fato, numa renovação de toda a sociedade, procurando viver a honestidade, a retidão e a verdade. Isso é que é importante. E nós, como missionários, estamos aqui dispostos a continuar as mesmas atitudes de Jesus. Hoje eu estou fazendo 50 anos de padre. Me dediquei este tempo todinho a falar do Evangelho de Jesus, a pregar, com aquela preocupação de eu ser o primeiro a mudar, né?
a minha vida, 54 anos de ordenação. Eu disse quantos? 54 anos de ordenação, estou comemorando hoje. E essa caminhada é longa, é uma graça de Deus, procurando anunciar sempre a boa nova, provocando com o Evangelho aquilo que Jesus pediu. Vão pelo mundo, anuncie a verdade, não tenham medo, eu estarei com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Rezemos. Senhor Jesus, que deixas confuso o oportunista tetrarca Herodes e não cessas de anunciar o reino de Deus, ajuda-nos a perseverar na prática do bem, sem omiter-nos diante das adversidades da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 9, do versículo 7 ao 9. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.